Aleluia. Abra a Bíblia comigo em Marcos 10:46. É muito incrível o que Deus faz, porque tem muitos milagres que acontecem em nosso meio e muitas vezes não chega até nós os testemunhos. E eu também não gosto de ficar usando testemunho para vocês acharem que eu estou barganhando com vocês. Porque o nosso Deus não é um Deus de barganha. Então muitas vezes nós não falamos os testemunhos para não achar que eu estou querendo te convencer a partir do testemunho. Mas Maria, quando descobre que geraria um filho, não é isso que eu vou falar, tá? Mas Maria, quando descobre que geraria um filho, o anjo diz, a sua prima, que era estéril, também está gerando. Sabe por quê? Porque quando ela descobre, vem um medo sobre ela, uma dúvida sobre ela, mas quando ela descobre o testemunho da prima, que era estéril, e sabe que ela estava grávida, fortalece a fé de Maria. Testemunhos servem para fortalecer a tua fé, e a tua fé é o que atrai o milagre para a tua vida. Eu acabei de ouvir um testemunho de a última realização de um projetando de 2025 que se cumpriu em novembro. E algo que é muito marcante é que muitas vezes a gente faz o projetando e a gente quer que aconteça tudo em janeiro. Mas a fidelidade do nosso coração em confiar que Deus é fiel para cumprir todas as promessas faz com que a gente receba até no dia 31 de dezembro. Eu creio num Deus que pode cumprir até dia 31 de dezembro. Mas é a partir do teu coração e da fé e do que sai da tua boca que faz todo sentido em se cumprir ou não. Ela me disse que o projetando dela ficou dentro da Bíblia. E todos os dias nas devocionais dela, ela abriu o projetando e profetizava sobre ele. Tem gente aqui que queria que o milagre se realizasse, mas não sabe nem onde está o projetando. Então entenda a responsabilidade disso aqui. Deixa eu te falar, isso aqui não é conto de fada não, tá? Isso aqui não faz mágica. Isso aqui é onde você externa a tua fé, confiando que quem faz o poder é Deus. Mas, se você não buscar, não confiar, é impossível acontecer. Eu estava falando na reunião de voluntários, por que para muitas pessoas acontecem e para outras pessoas não acontecem o que a gente planeja, o que a gente pede, o que a gente ora. É pelo tamanho da fé. Não tem como eu colocar aqui, pedir para Deus aqui e simplesmente esquecer e achar que Deus trabalha para mim e é obrigado a cumprir o que eu pedi. Deus não é o nosso funcionário. Mas quando eu coloco com fé aqui, e todos os dias no relacionamento com Deus, na busca por proximidade com Deus, eu peço, é impossível um pai não entregar o presente para um filho que tem relacionamento, que tem busca. A generosidade é a maior expressão de confiança em Deus. É onde você entrega, sem pedir nada em troca, sem saber para onde vai, mas confiando que Deus nunca falha. Então entenda o que é ser generoso, entenda o que é confiar em Deus, amém? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, fala grande multidão, grande multidão. Vocês estão falando baixo, hein? Estão cansados? Estão cansados? Então fala, grande multidão. Essa é a casa. Bartimeu, o cego, filho de estava sentado junto do caminho, mendigando. Então você já aprendeu que Bartimeu significa... Então não aprendeu nada. Bartimeu significa filho de Timeu. Agora na live vocês só postam essa parte, tá? Então vocês aprenderam que Bartimeu significa... Que é isso, pastora Cíntia? Você tá ensinando demais em casa. Todos formaram aqui. Aleluia. Próximo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Volta. Estava sentado junto do caminho, mendigando. Estava sentado junto do caminho, mendigando. Passa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a... Quando ele descobre, Denner, que era Jesus que estava vindo, ele para
de mendigar e começa a clamar. Por que tem gente que não recebe a promessa, não recebe o milagre? Porque acostumou a ser mendigo e fica o tempo inteiro falando: ah, coitado de mim, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso avançar, eu preciso casar, eu preciso me formar. Coitado de mim, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém tem dó de mim. Só que ele, na condição de um cego, historicamente eles não acessavam a cidade, eles ficavam no meio do caminho. Estava como mendigo, mas quando ouve que Jesus está se aproximando, ele para de mendigar. Porque quando Jesus vem, eu não mendigo mais, eu clamo. Esse é o entendimento do nível de relacionamento que você tem que ter com Jesus. É deixar de ser um mendigo que se coloca na condição de vítima da sociedade, que se coloca na condição de humilhado, de oprimido, e ter o entendimento que se Jesus está passando por aqui, você não é um mendigo, você não mendiga, não implora por socorro, pelo contrário, você clama. Só que o interessante desse texto é que ele não enxergava, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele descobre que Jesus está chegando. Ele não enxergava, mas ele descobre que Jesus se aproxima. E como ele descobre que Jesus está se aproximando? Ouvindo. Ouvindo o quê? Uma multidão que se aproximava. Você é seguidor de Jesus? As pessoas podem até estar cegas lá fora sem conhecer a verdade, mas quando te ouvirem chegar, eu vou repetir, as pessoas podem estar cegas lá fora, mas quando te ouvirem chegar, vão saber que Jesus está se aproximando, vão saber que Jesus está chegando. Eles não podem enxergar, talvez não conheçam a verdade, mas você carrega a verdade. E todas as vezes que você chega em um ambiente, aleluia. Hoje está tudo doido. O telão trava, o microfone desliga. Glória a Deus. Eu acho que Deus vai fazer um milagre nessa igreja. Deus vai te prosperar e você vai falar: eu vou dar um microfone novo, pastor. Eu vou dar um instrumento novo, uma caixa de som nova, um telão novo. Vai dar até briga. Não, eu que vou pagar. Não, pastor, não ouve o Léo não, o Denner paga, não. Vai desesperar. Presta atenção no que eu estou para te dizer. E eu finalizo agorinha. Aguenta aí. Quem me dá 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Ah não, vamos ficar até meia-noite. Piada ruim, né? Piadinha velha, né? É boa, Júnior, é boa essa? Eu sempre caio, né? Você caiu? Eu sei que você tinha decorado, eu sempre faço essa. Quando ele ouve que Jesus está se aproximando, ele para de mendigar e começa a clamar. E o interessante, o impactante, é que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tinha muita gente que não sabia quem era Jesus de fato. Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? Uns falavam Elias, outros falavam um grande profeta. Quem vocês acham que eu sou? Nós temos um episódio onde Jesus acalma a tempestade e ele fala para a tempestade parar, a tempestade para, e os discípulos falam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Tem muitas pessoas que tinham dúvidas sobre quem era Jesus, mas é muito incrível como esse cego, Bartimeu, filho de Timeu, chama Jesus de: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu preciso te contextualizar. Flávio Joséfo diz que Bartimeu, filho de Timeu, tinha sido cego
porque o seu pai se revolta contra o Império Romano. É um grande inimigo do Império Romano. E o Império Romano, os soldados, matam o pai. Algumas versões dizem que ele mata crucificado. E sabendo que aquele homem, que era um rebelde, quem tinha se revoltado contra o Império Romano, tinha um filho, o que eles fazem? Precisamos cegar essa criança, porque quando ela crescer, ela pode se revoltar contra nós. Então Bartimeu é uma criança que foi danificada, arrancaram-se os olhos, arranca a visão de uma criança que não tinha culpa, ela levou prejuízo pela culpa do pai. Ela tem um trauma, uma dor, ela tem um machucado, uma ferida por causa de um erro que nem era dela. Essa criança cresce. E a tristeza agora dessa história é que todos os dias, ao chamá-lo, lembravam o motivo da dor dele. O nome dele era o motivo da dor. Filho de Timeu. Filho de Timeu. Todas as vezes que ele era chamado, que alguém falava dele, ele lembrava o motivo pelo qual ele era cego. Imagina, você tem seus traumas, você tem suas dores, vocês carregam suas vergonhas bem escondidas. Agora imagina se todas as vezes que as pessoas te vissem, te chamassem pela tua vergonha. Imagina que toda vez que alguém olhasse para você, gritasse a sua dor. Era assim com ele: Bartimeu, vem aqui, Bartimeu, faz isso, Bartimeu, aquilo. Todos os dias crescendo, sendo lembrado da dor. Quando ele ouve que Jesus está chegando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque a promessa é que o Salvador viria da linhagem de Davi. A promessa é que o Salvador seria da descendência de Davi. Então, aquele que era acostumado a ser lembrado o motivo da dor, começa a clamar o motivo da salvação, o motivo do milagre, o motivo da cura. Aquele que cresceu sendo acostumado a ser humilhado pelo motivo da dor, começa a gritar: a salvação chegou! Meu milagre chegou! Chamar Jesus de filho de Davi era externar que o milagre está vindo, que a cura está chegando, que a transformação está chegando. Muitas vezes nós pegamos a nossa dor e colocamos numa prateleira de troféu, onde a gente fala: eu só não avanço porque olha aqui, essa é a minha dor. Muitas vezes a gente coloca como desculpa: eu não sou líder porque olha aqui, essa é a minha vergonha. Você tem a opção de ficar sendo lembrado da tua vergonha, ou você também tem a opção de clamar pela salvação e pela transformação da tua vida. Quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe a multidão que mostrou que Jesus estava chegando? Foi a mesma que tentou calar ele. Porque é incrível profetizar para você que você é quem mostra que Jesus está chegando. Mas por incrível que pareça, quem mostra que Jesus está chegando são as mesmas pessoas que querem calar quem está clamando por ele lá fora. Porque é muito bom estar caminhando com Jesus. É muito bom ser voluntário da casa, ser líder da casa. É muito bom estar envolvido aqui na igreja. Mas quando tem alguém gritando e tentando atrapalhar aquilo que está acontecendo, você fala: não, faz silêncio, deixa eu aqui com Jesus. Os mesmos que mostram que Jesus estava chegando, que a salvação estava chegando, começam a tentar calar aquele cego. Só que aquele cego, eu imagino ele pensando: já tiraram a minha visão, já arrancaram os meus olhos, mas ninguém vai arrancar a minha voz. E a Bíblia diz que quanto mais tentavam calá-lo, quanto mais tentavam parar ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais tentavam parar ele, mais ele gritava.
E é isso que você tem que fazer, casa. Quanto mais o mundo lá fora tentar te intimidar, quanto mais quem está do teu lado tentar te parar, te tirar do propósito, te tirar do projeto, mais você se posiciona e clama. Não permita que ninguém tire de você aquilo que você tem poder para clamar. Talvez já tiraram os seus olhos, talvez já tiraram a sua sensibilidade, talvez já tiraram a sua alegria, mas o teu clamor ninguém toca, porque o teu clamor move o céu nesse lugar. O teu clamor move a tua vida e entrega o teu futuro, as bênçãos que Deus já separou. É muito sério essa mensagem, porque o que nos traz na responsabilidade é o entendimento de que a multidão muitas vezes não é uma bênção. Tem pessoas, tem pastores que clamam por multidão, que o sonho é falar com a multidão, que o sonho é ser conhecido por uma multidão, mas a multidão que estava com Jesus tentava calar alguém que estava clamando por ele. A multidão era quem atrapalhava aquela mulher do fluxo de sangue a acessar Jesus. Muitas vezes a multidão só atrai olhos dos homens, só alimenta a vaidade, mas a salvação está para alcançar os caídos, os cegos, os oprimidos. Muitas vezes a sua religiosidade, a sua perfeição tem afastado as pessoas deste lugar. Muitas vezes você, como multidão e como seguidor de Jesus, tem ido para o seu trabalho e tem focado demais na sua vida, na sua espiritualidade, tem focado demais na sua perfeição. Então entenda o poder que você tem como cristão, que é entender o que Jesus faria. Nós somos chamados para andar e caminhar no entendimento de o que Jesus faria. Talvez coisas acontecem na tua vida e você tem tomado decisões que Jesus não tomaria. Talvez você tenha dado as costas para a pessoa que Jesus não viraria as costas. Talvez você tenha achado que essa pessoa é uma má influência, e ela só é uma má influência porque você não foi a influenciadora. Só existe má influência para as pessoas que não sabem influenciar. Pessoas não são descartáveis. Nós somos chamados para alcançar os improváveis lá de fora. Não fique um dia sequer sem apresentar Jesus para as pessoas. Jesus precisa ser reconhecido, e a cidade de Goiânia, a partir da tua vida, vai reconhecer o poder dele. Eu creio nisso. Tem mais alguém que crê?